E se eu te disser que a próxima pessoa a controlar os Estados Unidos nunca vai precisar vencer uma eleição? Parece impossível. No final deste vídeo, vou te mostrar 3 sinais que estão acontecendo agora e que quase ninguém está prestando atenção. Há alguns meses, publiquei um vídeo levantando algo que muitos acharam absurdo. A ideia de que Jared Kushner poderia ter um papel ainda maior no cenário político americano. Muitos riram. Outros descartaram, disseram que jamais aconteceria. Mas o tempo passou, o cenário mundial mudou, novos conflitos surgiram e certos nomes simplesmente continuaram presentes. Hoje a pergunta mudou, não é mais se aquela análise fazia sentido. A pergunta real é, por que tanta gente subestima o poder que não aparece nas urnas? Você que acompanha a política há décadas já percebeu que alguns nomes nunca saem de cena, não é mesmo? Jared Kushner não se encaixa no perfil tradicional de político. Ele não constrói sua imagem em palanques, não mobiliza multidões e não depende de aprovação popular. Mas aqui fica interessante. Ele esteve no coração das decisões mais sensíveis do governo americano recente. Decisões que envolveram segurança nacional, diplomacia internacional e principalmente o Oriente Médio, a região que define os rumos da política global. Enquanto presidentes assumem e deixam a Casa Branca, alguns nomes permanecem. Mesmos corredores, mesmas mesas, mesmas conversas. Poder verdadeiro raramente muda de mãos com a mesma frequência que cargos públicos, ele apenas se reorganiza. Se você tem mais de 40 anos, já viu isso antes. Lembra de Henry Kissinger? Ele serviu sob Nixon e Ford, mas sua influência durou décadas, atravessando governos democratas e republicanos. Não porque era eleito, mas porque tinha acesso às mesas certas. A diferença é que hoje isso acontece com ainda menos transparência. Agora presta atenção nisso. Kushner teve reuniões privadas com líderes de mais de 15 países no Oriente Médio. Enquanto isso, congressistas eleitos, pessoas que o povo escolheu, nunca sequer falaram com alguns desses líderes. Desde quando o poder precisa ser visível? O papel de Kushner nos acordos do Oriente Médio não foi simbólico. Ele foi apresentado como principal negociador. Acordos considerados impossíveis passaram a ser tratados como realidade. Nações historicamente inimigas apertaram mãos. Mas tem algo que a mídia nunca te contou sobre esses acordos. Eles não nasceram diante das câmeras. Foram construídos em silêncio, longe da opinião pública, longe da pressão popular. E aqui está o ponto. O Oriente Médio continua sendo o epicentro do tabuleiro global. Quem controla sua estabilidade, controla fluxos econômicos, energéticos e políticos que afetam o mundo inteiro. Foi exatamente nesse cenário que Kushner construiu sua relevância. Não como líder carismático, mas como operador estratégico. Um homem que transitou entre reis, príncipes, primeiros-ministros e bilionários com naturalidade. Um nome que abriu portas onde a diplomacia tradicional falhou. É importante entender algo. Poder não é apenas autoridade formal. Poder é acesso. Poder é influência. Poder é sentar-se à mesa onde decisões irreversíveis são tomadas. E nesse aspecto, Kushner esteve mais presente do que muitos líderes eleitos. Vivemos numa era onde a aparência de democracia mascara estruturas muito mais complexas. As pessoas votam, escolhem representantes, acompanham campanhas, mas as decisões mais importantes acontecem fora desse processo. A eleição decide quem aparece na frente, os bastidores decidem o que será feito. E aqui a coisa fica séria. Vocês que estudam a palavra há anos sabem, a Bíblia nunca disse que o anticristo chegaria com chifres e uma placa dizendo "Eu sou o mal". 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala de alguém que se assenta no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Não pela força bruta, mas por astúcia, por alianças, por influência. Daniel, capítulo 11, é ainda mais específico. Ele fará alianças enganosas à mesa, e com poucos se tornará forte. Não por conquista, não por guerra, mas por acordos feitos em segredo. Agora olha o cenário atual. Acordos históricos no Oriente Médio, negociados longe dos olhos do público, mudando o mapa geopolítico da região onde tudo começou e onde tudo vai terminar. Isso te lembra alguma coisa? O controle não viria pela força, mas pela estratégia, não pela autoridade, mas pela influência.
Quando observamos o cenário atual, essa descrição parece cada vez menos simbólica e cada vez mais literal. A política global se tornou um jogo de camadas. O que é mostrado ao público é apenas a superfície. A verdadeira movimentação acontece em um nível que poucos acompanham e quase ninguém discute. Então, aqueles 3 sinais que eu mencionei no começo, vou ser direto com vocês. Primeiro, vocês que acompanham política há décadas já perceberam. Enquanto a mídia nos distrai com polêmicas e escândalos diários, existem decisões sendo tomadas em outro nível. Tratados comerciais, acordos de defesa, alianças estratégicas, tudo longe do debate público. E ninguém vota nessas decisões. Segundo, a história sempre se repete. As famílias Rothschild, Rockefeller, Kennedy, poder real nunca dependeu apenas de eleições. Ele se constrói através de gerações, conexões e acesso. O sobrenome Kushner hoje tem portas abertas que a maioria dos congressistas eleitos jamais terá. Terceiro, e aqui está o mais importante, a pergunta que deveríamos estar fazendo não é quem vai ganhar a próxima eleição. A pergunta real é quanto poder alguém precisa acumular antes de ocupar qualquer cargo oficial. Em que momento a influência já é maior que a posição? Enquanto todos os olhos estão voltados para a próxima eleição, talvez o futuro esteja sendo moldado em outro lugar. Talvez o próximo capítulo da história americana não seja escrito apenas por quem vence nas urnas, mas por quem nunca precisou disputar uma. E essa é a reflexão que fica, não como afirmação, não como profecia fechada, mas como alerta. Em tempos como os nossos, entender o que acontece nos bastidores é tão importante quanto acompanhar o que acontece no palco. Porque muitas vezes, o roteiro já está sendo escrito muito antes da cortina se abrir. Vocês que têm experiência de vida sabem, o mundo não mudou tanto assim. As ferramentas mudaram, a velocidade mudou, mas o jogo continua o mesmo. A diferença é que hoje temos acesso à informação que nossos pais nunca tiveram, mas também temos mais distrações do que qualquer geração anterior. A questão não é se isso está acontecendo. Vocês já sabem que está. A questão é, estamos prestando atenção no lugar certo? Se você chegou até aqui, é porque entende que o mundo não se move apenas pelas manchetes. Este canal existe para quem quer ir além da superfície, para quem quer entender os tempos à luz da palavra. Inscreva-se no canal e, mais importante, compartilhe com quem você sabe que vai entender essa mensagem, porque vigiar não é paranoia, é obediência. Fique com Deus e até o próximo vídeo.